Dois em um, bem-vindos. Mais uma vez, mais uma conversa com aqueles nossos convidados. Não sei onde é que nós vamos desencantar, mas desta vez até sei. Dicla, obrigada pela dica que me deste de trazer o Marco Aurélio Mendes, ao dois em um, para falar das suas múltiplas facetas. Não é só dois em um, é muito mais. Quero agradecer a todos aqueles que nos acompanham no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Imaginem, no TikTok também temos, no LinkedIn também temos uma página. Então podem nos seguir, podem deixar sugestões, principalmente pessoas que vocês gostariam de ter aqui para conversar connosco, como fez a Dicla e como fez também o Nino Jazz e como vão fazendo tantos outros amigos meus que me trazem pessoas assim super interessantes para conversar. Esta pessoa que eu trago hoje não quer ser conhecida apenas pelo homem dos números. Ele é muito mais. É um aventureiro de vida. Tem quase a minha idade, mas eu, como digo, as mulheres são sempre mais velhas que os homens. Marco, bem-vindo ao 2 em 1. Muito obrigado pelo convite. Obrigada por teres vindo. Mais uma vez agradecer a Dicla, porque eu e a Dicla temos uma coisa muito particular. Nós apresentamos sempre pessoas que achamos que se vão dar com outra pessoa. Eu apresento pessoas que eu acho que a Dicla vai gostar e ela apresenta-me sempre pessoas que acha que eu vou gostar, porque são mais ou menos feitios parecidos. Não sei porque nós temos esta sinergia muito boa. Mas eu queria... A partir de um certo nível de maturidade, nós costumamos dizer que as boas energias se atraem, não é? E acabamos por nos juntar e conhecer pessoas de interesses comuns. Sim. E depois cultivar as boas amizades a partir daí. Marco, como é que tu queres que as pessoas te conheçam? Quem és tu, afinal? Isso é uma pergunta gira. Quem é que eu sou? Como é que tu te defines? Eu sou um jovem, sou gestor de profissão, pai de 3 filhos, casado, e uma pessoa que gosta de viver, que é apaixonado pela vida, sou uma pessoa muito prática, muito terra a terra, uma pessoa de afetos, de olhar nos olhos, de frontalidade, e que gosta imenso de aventura, de tudo o que seja adrenalina. Eu preciso mesmo às vezes de sair e de experimentar algo diferente. Sou muito de luzes, eu gosto de ver o nascer do sol e o pôr do sol. Eu preciso destas, como eu digo, são as minhas ferramentas de restart. Muitas vezes eu faço aquela volta, chamo-lhe a volta higiênica, no final do dia, com os cães, antes de entrar a 100% na família, porque eu preciso de desligar dos números a que estive ligado o dia todo. Continuas a trabalhar todo o dia com números? Todo o dia com números. Mas tu és uma pessoa uma pessoa que parece ser tão racional e não deixa de ser, mas é uma pessoa que tem um espírito muito aberto. Eu sou um criativo... És um hippie, digamos assim, da vida, não é? Eu sou um criativo emprestado à gestão. Sim, tens mais essa visão para a vida do que propriamente aquele que é muito focado em números, em resultado. Não quer dizer que não sejas na tua profissão, mas na tua vida de uma forma muito desprovida desta matemática que és forçado a fazer todos os dias. Quando vais para a rua, tiras a gravata e és um outro Marco. De certa forma sim, mas também tudo na minha vida tem que ter um porquê e uma razão de acontecer. Sim. Se não tem à primeira vista, depois tento perceber o porquê. Sou aquelas crianças chatas que fazem muitas perguntas, mas tudo tem que ter um porquê, uma razão de acontecer. Tu, aos 45 anos, decidiste dar uma volta à tua vida e começar a fazer aquilo que realmente te dava prazer. Porquê é que tu chegaste a essa conclusão? É assim, não aos 45, eu comecei... Aos 45 acho que começou a bater um ato ainda mais refletido. Lá está, como trabalho com números e gosto de números, acho que, tendo em conta que a esperança média de vida são 75, portanto acho que os próximos 30 anos eu quero vivê-los bem e muito bem. Assim, eu de certa forma, há uns anos, esta parte fui tendo experiências. Nós somos marcados, a nossa vida, o nosso percurso de vida acaba por ser marcado das experiências que nós vamos tendo e por vezes que nos mudam ou não os caminhos. Eu, de certa forma, eu vim para Angola em full time, como eu costumo dizer, em 2012. Fui convidado para ser orador no TEDx
E depois, a partir daí, gostei e surgiu também uma proposta de trabalho e vim. Eu sou filho de angolanos, cresci em Portugal e o meu percurso acabava por estar ali mais na Europa, até porque já tinha trabalhado em multinacionais e estava nessa altura a avaliar também um projeto de trabalho entre Portugal e a Alemanha. Mas, entretanto, apesar de ser um projeto financeiramente bem pago, havia ali qualquer coisa das 2 semanas que eu passei com eles que não jogava. Lá está, a nossa essência. Apesar de eu ser criado em Portugal, mas sou filho de angolanos e sempre numa casa onde se come funge e sempre ouvi histórias de Angola Música angolana. E música angolana, essas coisas todas. E, entretanto, porque o meu pai estava cá. O meu pai regressou a Angola em 92. E nós ficamos com a minha mãe em Portugal. E isto faz com que, nessa altura, eu venho a Angola em maio de 2012, ficou aquele bichinho de que, olha que afinal, Parece isto até que... pode ser que... Porque lá está, tinha um registro também de algumas pessoas angolanas que eu conhecia e que achei que, portanto, os interesses não eram comuns, lá está. Sim. Esta questão das energias. E eu, quando venho ao TEDx, é quando eu conheço a Dicla e muitas outras pessoas de uma amizade que depois que tem ficado para a vida. E eu digo, olha, realmente há pessoas que pensam como eu, querem e queremos fazer acontecer. Sim. Eu sou muito de fazer acontecer. Aquelas pessoas que dizem aqui não se passa nada e então vamos fazer com que se passe, não é? Nós podemos criar soluções. E surgiu uma proposta de trabalho e logo de seguida vim e gostei. Sentiste-te em casa logo imediatamente? Há um sentimento de pertença. Portanto, eu pertenço aqui e tomei a decisão de ficar cá. E entanto fui ficando e estou até hoje, como é óbvio. Mas eu acho que há 2 experiências aqui que me marcam nos últimos 10 anos. Basicamente, e a forma como eu cada vez mais encaro a vida. Eu em 2016 tive uma malária grave, tive 3 meses hospitalizado, quase 3 meses hospitalizado. Eu fui para Portugal passar as festas e tinha o casamento de um sobrinho e aquilo logo a seguir ao casamento, dia 3 de janeiro, eu começo com febres muito altas, vou ao médico, na altura tinha dito que vinha de Angola. Desconsiderou-se um bocadinho essa situação e não foi feito o teste, como havia um impacto muito grande de gripe naquela altura na zona norte de Portugal. E eu acabei ainda por ser medicado para a gripe e uns dias depois, já com entrarem quase em falência renal, é que me foram feitos os testes e sou internado de emergência, com coma induzido e essas coisas todas. E foi ali uma experiência que acabou por me marcar, porque tive em risco até não poder voltar a Angola, até porque fiz hemodiálise durante esse período e tudo. Mas fez-me... Eu, a partir de 2016, acabei por dizer que eu tenho mais certezas do que não quero do que aquilo que quero. Mas há muitas coisas que eu sei que não as quero para a minha vida, não as quero para mim. Nem para os que me rodeiam, para os que me são próximos. Começaste a fazer um detox na tua vida? Já comecei a fazer um detox. Eu já era uma pessoa frontal, mas aí achei que... Aquela coisa de fazermos fretes, eu achei que não tinha tanto que os fazer. E pronto, e entretanto as coisas foram acontecendo. Entretanto, nos últimos anos, 2018, sensivelmente, eu entro numa aventura que me muda muito enquanto ser humano e todas as outras valências a que estou ligado. Eu adotei um menino cá, o Alexandre, meu filho do meio, que veio para casa em 2018. Nós recebemos-o em 28 de dezembro de 2018. E o Alexandre é uma criança que tinha 5 anos, um background já forte e enraizado, estava institucionalizado há menos de um ano, portanto uma criança que vem de um quadro, de uma família com passado, sim, uma vivência triste. E nós, no primeiro ano, eu tive que fazer num ano aquilo que deviam ter sido feito em 5. Sim. O Alexandre não tinha um documento, não tinha uma vacina, todas as semanas eu estava nos médicos, entre médico, dentista, depois psicólogo. E esta experiência, que acho que foi das maiores experiências, porque eu tenho mais 2 filhos, mas acho que foi a paternidade mais intensa que me mudou a mim e quem está ao meu lado, os meus pais também, etc. E alguns amigos próximos, bem como os padrinhos, de nos mudar muito enquanto seres humanos, porque
Nós tivemos que ensinar o Alexandre a tomar banho com o chuveiro que nunca tinha tomado, só comia com colher. O trabalharmos todas aquelas sequelas emocionais, as próprias emoções dele, as próprias emoções aprender dele, a passear, ele aprender ainda a gostar, hoje... amar as pessoas. Não, a questão do gostar e do afeto sempre foi algo que vem com uma carência afetiva extrema. Sim. Sempre foi algo que nós agora temos de controlar essa de forma possessiva de amar e de gostar. Porque é tudo muito, não é? Muito para ele, mas isto fez-me... As sessões de terapia com ele são também de terapia para nós. Fez-nos perceber muita coisa. Fez-me perceber muito melhor a sociedade, os comportamentos da sociedade, a forma como as pessoas comem de forma sôfrega, porque ainda são sequelas emocionais que não estão tratadas. Na realidade, vocês saíram um bocadinho da vossa bolha, começaram a ter contacto com uma realidade completamente diferente. Completamente diferente. Não que eu pronto, viva numa bolha, não é isso, mas... Quando digo acho... bolha, é sim, mas de certa forma exatamente, não era, a realidade não era nada parecida com o que o Alexandre já tinha vivido. Quando nós abrimos uma torneira e sai água e temos um teto onde não chove, já somos uns privilegiados, não é? Exato. Face ao país que vivemos. E de certa forma isto foi moldando, todas estas etapas que eu fui passando foram moldando enquanto ser humano e pronto, e depois impacta também na forma como eu desenvolvo a minha atividade profissional e como eu me relaciono com as minhas equipas e pronto, e a pessoa que sou hoje, não é? Nós somos um cocktail daquilo que é as emoções e tudo aquilo que se cruza connosco, as energias, não é? Que hoje tanto se fala desta questão das energias. Estas experiências todas que acabaste de relatar, tanto a tua experiência de quase morte, em que estiveste a pensar, não, se calhar eu ando a viver mal, eu a partir de agora quero fazer isso, e também essa experiência com o Alexandre em que tu tiveste que te doar ainda mais, essa parte humana teve que ficar a flor da pele, e acredito que tenhas sofrido também muito por ele e com ele. Isso fez com que mudasses a tua maneira de olhar para o mundo e olhar para as pessoas e compreendesses de maneira diferente também. O que é que hoje, passado esse tempo todo, o que é que tu fazes que te dá verdadeiro prazer? Eu acho que quase tudo o que eu faço são coisas que me dão prazer. A minha atividade profissional, felizmente, como eu costumo dizer, às vezes sou quase um futebolista, não é? Porque faço o que gosto e ainda me pagam por isso, portanto, e consigo fazer com que as pessoas que trabalham comigo também se sintam apaixonadas naquilo que fazem. Gosto de cozinhar, gosto de ser pai, gosto de andar de bicicleta com os meus filhos, gosto de ser mais criança que eles nas brincadeiras, gosto de tomar banho de mangueira com eles. Tomar banho de chuva no quintal. Tomar banho de chuva no quintal, aquelas coisas todas. Gosto de surfar, gosto de andar de moto, gosto de andar de bicicleta, de descer aqueles trilhos mesmo, de te raspares todo. Falávamos há bocado antes de gosto de caminhadas longas e passear com os teus cães. Passear com os meus cães. Gosto de fazer essas coisas. Que te dão prazer e fazem com que tu também evoluas como ser humano. Acreditas nisso? Acredito, porque isto de certa forma são ferramentas que eu, além de paixão, são ferramentas que eu fui, digamos, criando. Cada um de nós tem que conhecer o seu corpo e os sinais do seu corpo. E como eu digo, às vezes nós temos que atingir um chamado estado de rendibilidade, ou seja, há alturas no nosso dia-a-dia onde eu sinto que já não estou a render. E como tal, eu tenho que desligar, pegar então nas minhas ferramentazinhas e depois pegar novamente. Às vezes estou com dossiês ou com assuntos complicados que às 16h30 então já não consigo pensar naquilo. E depois, entretanto, saio, vou buscar o meu filho à escola e deixo ali um bocadinho. Às vezes vamos dar o que nós chamamos a volta dos tristes, vamos ao ponto final e vemos o pôr do sol da ilha e eu, depois de os deitar às 20h30, baixou ali o santinho e digo, não, agora vou concluir aquele, é mesmo agora. Isto são coisas que nós temos que conhecer. Sim. Temos que nos dar também alguma prioridade, não é? Não pensar, porque eu acho que a sociedade agora, é uma opinião muito própria, que a sociedade agora pensa muito em resultados, pensa muito em ter dinheiro no banco, e depois falam de ter uma mente sã, um corpo são, porque agora todo mundo vai para o ginásio, todo mundo faz meditação,
mas no dia a dia, essas pequenas coisas que o Marco que estás a dizer que fazes, são poucas as pessoas que realmente fazem isso, coisas que nos dão realmente prazer de fazer. Porque nós andamos muito nas modas de que é muito bom ser ir às palestras X ou Y, fazer yoga, fazer meditação, mas não são coisas que nos valorizam como ser humano nem que nos fazem crescer. Não sei se estás a perceber aquilo que eu estou a dizer. Não, eu dou muito valor à saúde mental. Aliás, o meu pai teve um AVC com 40 anos. Eu já tive uma situação de burnout. O burnout hoje é moda, mas na altura foi um esgotamento diagnosticado, porque efetivamente eu também tenho um lado competitivo. E quando nós damos 200 e nos pedem 220, eu também tenho aquela coisa de que então vou dar 221. Que eu consigo. Que eu consigo e vou mostrar que... Portanto... E eu acho que nós temos, de certa forma, que mais do que trabalhar, falavas há pouco do ginásio, mas acho que muita gente está no ginásio para trabalhar a embalagem. Falta o conteúdo. Exatamente. E para libertar a mente, às vezes, se calhar não é no ginásio porque eu acho que a primeira crise que nós vivemos é uma crise de valores, uma crise de valores morais, onde as pessoas estão mais preocupadas com os likes, com ser likeable, do que ser bom. Quem sou? Para que vim? Porquê que estou aqui? Isso são coisas que nós temos que responder. As redes sociais hoje dão voz a toda a gente. Sim. E tu crias uma persona, muitas vezes, para o digital. Tu não és aquela pessoa. E depois há uma competitividade que nem sempre é saudável, que tu queres mostrar aos outros. Este síndrome do Wonderland, de tu visitares o maior número de locais possível e fotografares. Para quê? Se tu não estás a absorver. Vais a um concerto e queres filmar, tu não absorves essa experiência, não tens essa experiência. Acabas por ver o concerto no visor do teu telefone. E acontece muito, é o que mais acontece. Hoje em dia, tu vais ver um espetáculo, for um espetáculo sentado, praticamente não consegues ver quem é que está no palco, porque a maior parte das pessoas à tua frente estão com os telefones. Uma das coisas que tu não absorves, não consegues ganhar essa experiência, não consegues... Um dos aspectos que eu comento muito com a minha mulher, que é o facto de que eu observo muito comportamentos de consumo e das pessoas, no seu geral, e muitas vezes, nós hoje em dia cada vez mais vemos famílias, num bom restaurante às vezes, que deviam ir lá para apreciar a comida e o espaço em si, e cada um está com o seu dispositivo. As famílias não falam entre si. Sim. Não se conhecem. Não se conhecem. Como é que tu, numa sexta-feira, uma família não fala entre si? Tu tens o recap da semana, tens o início de um fim de semana. Sim. É um ponto-chave. E depois nós não, entre aspas, divorciamos dos nossos filhos, não é? Muitas vezes, porque eles estão fechados no quarto. Ele está sossegado no quarto. Sim, mas o que é que ele está a ver no quarto? Que tipo de conteúdos é que eles estão a ver no quarto? E o que é que ele está a ver que não pode partilhar comigo? Porque eu também estou interessada em saber o que é que ele está a aprender, digamos assim, o que é que ele está a absorver. Porque eu faço parte desse processo de crescimento. Eu tenho responsabilidade sobre aquele ser humano, não é? E nós muitas vezes deixamos passar isso porque também, se calhar, estamos preocupados em ver alguma coisa no nosso dispositivo, não é? Que supostamente, e há esse síndrome que é uma coisa que estavas a falar agora, estás presente, mas não estás ausente. Tu acabas por dar mais importância às pessoas que estão no teu telemóvel do que às pessoas que estão ali sentadas à mesa contigo. Isso é uma coisa que não faz parte dos teus planos. Não é uma coisa que tu... Não. Mais do que eu descrever uma mensagem, ou pôr um like numa foto tua, eu quando estou contigo pessoalmente, olhos nos olhos, dizer-te que gosto de ti. Sentires um abraço forte. Covid foi uma pandemónia, nós não nos podemos tocar. Sim. Okay? Mas há essa necessidade de abraçar. Aqueles amigos que tu podes ver 20 vezes e que já é banal isso, mas há aquela pessoa que tu gostas tanto, mas estás com ela uma vez por ano, ou às vezes nem isso. Mas quando eu tenho uns amigos de infância que, quando estamos juntos, parece que nos despedimos na semana passada, mas sabes, é tão bom aquele abraço demorado. Sim. E não há problema em dizer gosto de ti, não é? Da mesma forma
que na minha casa o âmbito está presente. Isso faz Não é? falta no crescimento também das crianças e manutenção da nossa mente sã também. Sim, porque Sentirmos-nos queridos. mais do que... Eu costumo dizer à minha equipa que as empresas são feitas de pessoas e para pessoas. Nós somos pessoas. Vivemos de afetos. E muitas vezes quem está em cargos de direção tem um estereótipo de pessoa para aquela função. Mas nós temos que trabalhar com as nossas equipas e extrair o melhor de cada um deles. E para isso temos que conhecê-los. E Tu conhecer... sentiste muitas mudanças da equipa que tu tinhas em Portugal e a equipa que tu tens agora em Angola? Sentiste muita mudança na forma de estar, na forma de ser? Senti, sim, mas isso é o normal, de certa forma, de uma sociedade que é completamente diferente. Eu trabalhei com pessoas que levantavam-se às 7 da manhã, arranjam-se até às 7h30 e têm um autocarro ou um metro, ou têm o seu carro próprio que passa à porta de casa e às 8 estão no escritório, não é? E eu trabalho com pessoas e trabalhei com pessoas que acordam às 4 da manhã, que têm que comprar água, que vivem numa casa pequena, que quando chove não conseguem vir trabalhar porque realmente as dificuldades, isso faz-me valorizá-las ainda mais. Porque o meu pai, quando eu vim, disse-me uma coisa: tu vais encontrar pessoas melhores, tão boas ou melhores do que tu, não tiveram foi as mesmas oportunidades. E isto faz com que nós valorizemos essas pessoas e as ajudemos também a conquistar as coisas. Porque o grande problema não é tu viveres no bairro. O grande problema é quando tu deixas que os teus sonhos também vivam no bairro. E se tu conseguires alargar os horizontes às pessoas, é fácil a coisa. É fácil torná-los apaixonados. No início não é, porque, por exemplo, no caso da atividade, na Aliança, eu comecei a Aliança do zero. Foi um dos projetos mais desafiadores, se não o mais desafiador que tive até hoje, até pela maturidade que tinha e que pudemos alcançar. Porque eu nos últimos anos tinha trabalhado em reestruturação de empresas. Sou formado em gestão e nos últimos anos tinha trabalhado a organizar equipas, dispensar pessoas, contratar novas, pôr as empresas e as equipas mais saudáveis e mais competitivas. E quando surgiu a proposta para trabalhar no grupo e começarmos uma companhia de seguros do zero, foi extremamente desafiador. Eu e o meu colega, o António, então, quando nós começamos estar a tentar com que as pessoas interiorizassem um caminho a 3 anos que eu estava a visualizar, mas por vezes, e eu estou a exigir de certa forma que essa pessoa entre no meu mindset, mas na cabeça dessa pessoa está a pensar onde é que eu arranjo 200 coisas para chegar a casa. Sim. As prioridades são outras. As prioridades são outras. Mas tu conseguiste reformular a tua maneira de ser líder para te adaptares também àquilo que é a realidade angolana e perceber o que é que a tua equipa precisava para poder dar certo. Sim, isso sim. De certa forma, sim. Houve erros, como todos cometemos, não é? Mas sim, acho que as coisas estão... Acho que o saldo é bastante positivo, não é? Até porque estou há 8 anos na mesma empresa, portanto, e todos os anos temos vindo a crescer, a equipa aumenta, portanto, acho que o saldo é positivo. E tens agora uma equipa sólida, uma equipa que também te compreende e tu também compreendes a equipa, acho que faz toda a diferença para que realmente o vosso nome e o vosso negócio continue durante muito tempo, não é? Porque lá está, o negócio é feito de pessoas para pessoas e temos que pôr-nos sempre no lugar do outro e saber o que é que o outro realmente precisa. Eu, no lugar do cliente, o que é que queria precisar, o que é que queria que as pessoas me dessem, me oferecessem. Então, acho que também de certa forma é conhecer a realidade, conhecer a sociedade, o país. Acho que é o mais importante, não é? Nós há pouco falaste da questão bolha e eu tive essa prioridade de o clarificar. Mas sim, efetivamente há pessoas que vivem naquele ou atingiram um patamar na sua vida que de um momento para o outro querem limpar o seu passado e as suas raízes. O passado, tive uma terapeuta do meu filho que nos ensinou uma coisa e é bem verdade. O passado é uma cómoda, um gafeteiro.
onde tu tens todas aquelas gavetas, deves ter todas aquelas gavetas arrumadas e bem resolvidas. E há gavetinhas dessas que, quando tu precisas de te fortalecer ao longo da tua vida, terás que ir lá buscar certas memórias. Porque muito do que eu sou, como disse há pouco, são parte dessas experiências que eu passei. O facto de eu ter sido escoteiro durante quase 10 anos dá-me skills de montar uma tenda, saber acender uma fogueira e os processos de tomada de decisão. Também. Muito daquilo que eu muitas vezes sou um pouco impulsivo também, nos processos de tomada de decisão e de reagir a frio nas coisas, são um conjunto dessas experiências com que passamos. Dos escoteiros, de ter praticado desporto, de ter sido irmão mais velho, depois com um pai fora e ter que ajudar a mãe numa série de tarefas. Portanto, isto faz com que essas vivências se transformem depois hoje na pessoa que sou. Exatamente. Portanto, muitas outras experiências virão que vão fazer com que continuar daqui a mais transformar. Anos, exatamente. Mas fala-nos desse lado aventureiro. Está a pensar fazer um passeio de moto? Como é que isso vai acontecer? Porque é que vai acontecer? E como é que surgiu essa ideia? Olha, esta ideia, eu volto e meia gosto de desafiar assim os meus próprios limites. Em 2007, eu e um amigo, Luís Caetano, demos a volta à Europa. Saímos de Portugal até à Bósnia e Herzegovina de moto, uma viagem de 14 mil e tal quilómetros. Uma coisa que eu depois cheguei e precisava de férias para descansar das férias. E fizeram em quanto tempo? Nós fizemos isso em 21 dias. Eu depois ainda tive duas quedas. Tive uma queda na Áustria, ali na zona montanhosa da Áustria, por causa da neve. Aquele espírito nosso de curioso, de fofoqueiro, né? Nós estávamos parados porque passam um limpa-neves. E então eu tinha passado um protótipo automóvel de uma marca todo camuflado. E quando passa o limpa-neves e depois de darem o sinal de arranque, deves ir devagar. Portanto, eu acelerei ali um bocadinho para apanhar esse protótipo. Queria ver qual era o protótipo. Só que o limpa-neves passa, mas ainda fica uma camada de gelo na neve, na estrada. Como um espelho, não é? Como um espelho, exatamente. Então tive aí uma queda, que depois nadei ali uns dias com o ombro dorido. E depois tive outra queda em Milão, a chegar a Milão também. Mas tirando isso, correu tudo bem. Foi uma das viagens que fiz que, de certa forma, também mudou a minha forma de pensar e o mundo, a forma de pessoas que tu conheces. Porque diferentes, viajar de carro é completamente diferente de viajar de moto. Quando tu viajas de moto, tu viajas quase como um espírito do autocaravanista. Tu encontras outras motas no caminho que te rolam contigo uma parte do percurso, tu partilhas experiências. Se tiveres alguma moto parada, tu paras para ajudar porque acreditas na reciprocidade que isso aconteça quando tu precisares. E és só tu e a tua máquina. Tu vês as cores todas, tu observas tudo. E não é só a adrenalina, como as pessoas dizem. Sentes todos os cheiros. Eu, por exemplo, nunca ando de moto com fones. Há pessoas que usam fones. Eu gosto de ouvir tudo, de sentir tudo ao máximo que posso. E eu dei essa volta com esse meu amigo, com o Luís Caetano. Eu tinha feito o máximo trajeto que tinha feito até essa altura era de 1.200 km, mais coisa, menos coisa. Neste caso, 3.000, porque tínhamos feito até Barcelona, Portugal a Barcelona, e fomos dar essa grande aventura. E eu queria, entretanto, eu depois comecei a pensar gosto imenso de off-road e acho que o nosso país é lindíssimo, já fiz aí algumas aventuras, e queria dar a volta, portanto, ao país de carro. Porque depois há uns amigos que dizem que vêm e que não vêm, e dizem, eu não quero saber de ninguém, vocês ora vêm, ora não vêm, vou-me organizar e vou. Mas, entretanto, depois resolvi subir a fasquia, não é? Disse, de carro, eu já ando tanto de carro. Porque não eu fazer isto de moto? Vou parando, vou conhecendo histórias de vida, fotografo, e, entretanto, o livro que eu já tenho vindo nos últimos anos a escrever é a melhor forma de o terminar. Portanto, esse livro tem a ver com as tuas vivências? Este livro tem a ver um bocadinho com as minhas vivências. Fala também aqui um bocadinho desta experiência minha e do Alexandre, dessa nossa história de amor.
que muda a toda a volta e que nos muda a nós enquanto pessoas. E pronto, vai falando destes interesses, daquilo que são estas minhas ferramentas digamos, de restart. E depois queria uma coisa muito descomplexada, porque hoje em dia um gestor escreve sobre liderança, escreve sobre Gestão de sobre empresas, gestão, de projetos, de pessoas. a ideia era escrever, eu escrevo e vou tendo, isto começam com notas no telemóvel e depois passadas para o PC. Eu escrevo quando estou inspirado, escrevo sobre aquilo que gosto. Escreves quando sentes que há alguma coisa que vale a pena passar para as E é uma coisa para as que não pessoas. tem timing, não é? Eu disse, próximo Vais ano, fazer. se não estiver pronto, poderá não ser o próximo ano, mas nas calmas. Mas temos um ano inteiro, portanto não te esqueças que esse ano ainda tens que voltar para aqui para falar do teu livro. Antes dos 50, Já com o livro. antes dos 50 ele sai. Pronto, isso é o único. E para quando então é que vais fazer essa tua aventura por Angola? Que agora já estou a ver que é de moto. A tua mulher não tem nada, não se opõe a isso. Não, diz para ter cuidado. Pois, porque de moto. Mas não vais sozinho, pois não? A ideia é sozinho mesmo. É sério. A ideia é sozinho. Vai ser brutal essa aventura, mas arranja um companheiro. Não vou 100% sozinho, a ideia, e tenho alguns grupos e pertenço a alguns grupos, é alguns amigos próximos e que também andam de moto saberem a etapa que eu vou fazer. Fazerem algumas etapas contigo, mas... E eu ter o apoio de alguns elementos dessas províncias, de certa forma. Vai ser uma experiência brutal. Acho que sim. Tem tudo para. Para dar Tem certo. tudo para. Mas conta-nos mais do podcast. Acho que vamos fazer aqui uma concorrência com 2 em 1. Estás a pensar em fazer um podcast, que uma das tuas paixões também é rádio, fazer rádio. Exatamente. Isto começou esta ideia, começou até com uma pessoa que também conhece, o Zé Rodrigues. O Zé Rodrigues desafiou-me aí para fazer um programa com ele sobre automóveis e motas e essas coisas, sobre motores, de certa forma. Porque, entretanto, também eu fui desafiado aí pelo Pedro Cristina, que está a colaborar com a Economia e Mercado na primeira revista de automóveis em Angola, que é Escape. Portanto, e já fiz alguns artigos para lá. E, entretanto, o Zé soube disso e desta minha paixão, e foi-me desafiando para um programa de rádio. Chegou a uma altura que aquilo não era... Eu comecei a escrever o guião, não era bem aquilo que eu... Então disse, aquilo que falamos há pouco, eu faço como eu gosto, não faço. E então surgiu, desafiado também por outros amigos, por que não um podcast? E pronto, e comecei a estruturar aqui uma coisa que era o podcast. Mas depois comecei a ver, se faço algo muito técnico, também se torna um bocadinho boring. E então, por que não? Ele já tem nome, convém não revelar aqui, vou ser surpresa. Já mas tem nome. Mas depois voltas, já tu tens 2 compromissos comigo, mas pronto. Ele já tem nome e, entretanto, a ideia é uma conversa desconstruída, tal como esta, que começa com motores, mas depois é uma conversa de histórias de vida, que tu vais ajustando em função daquilo que é o convidado. Se for alguém que partilhe e que tenha o conhecimento técnico, e podemos falar 1 hora sobre motores e experiências de motores, tudo bem. Mas também é importante conhecer, se calhar, a Dona Rosa, que vende peixe e que conduz todos os dias, e o carro é a sua ferramenta de trabalho. A ideia aqui é ter histórias de vida que nos impactem. Ligadas sempre aos carros, mas... A ideia é teres aqui os motores, ou seja... que movimentam o cotidiano, exato. O ponto de partida pode ser um grupo de amigas que fez uma viagem de carro para Benguela, por exemplo, e o ponto de partida começa por aí, e das peripécias dessa viagem. Percebes? E podes estar a falar, por exemplo, com um ministro ou uma ministra que senta todos os dias atrás num Lexus com alguém a conduzi-los, mas que gosta de carros e quando sai fora do país conduz e que tem o seu carro preferido. Mas depois, na semana seguinte, podes ter o Sr. José, que é camionista em Angola há 40 anos e que nos vai contar os desafios de ser camionista em Angola, que 2 horas para falar com ele é pouco.
Quando é que começa esse podcast? Já estou interessado. O podcast Pronto. é para este ano. O podcast é para este ano. Pronto. O podcast é Então, para eu este também ano. vou ser uma das convidadas, porque eu também, não que gosto muito de conduzir, mas comecei a conduzir muito tarde e agora não quero outra coisa. Estás a ver? Ainda me vais acompanhar na viagem de moto no Angola Bye Bike. Marco, de todas as... Porque nós estivemos aqui a falar muito e lá está, poderíamos ter falado muito da tua parte do Marco, mas um Marco profissional. E acabamos por falar de muitas coisas que têm a ver com a tua vida pessoal, que eu acho que são interessantíssimas. E essa tua história com o Alexandre também é uma história muito, muito... que toca realmente as pessoas. Eu reparei que tu ficaste com as lágrimas nos olhos quando falaste do teu filho. E é muito bom teres partilhado esse momento também. E espero conseguir ver mais disso no teu Quando livro. quando tocas na minha família, aquilo, viro um leão. Isso é... És sportinguista? Não sou sportinguista. Já começamos mal a conversa. Mas pronto, eu também não Sim. ligo muito ao futebol, portanto sou mais de desportos motorizados, portanto não estou à Mas vontade. a nossa família é realmente o nosso porto seguro. E os meus filhos então são aquilo que é, os meus Espero pilares. Espero Os meus pilares. conseguirmos no teu livro também sentir um bocado daquilo que tu sentiste nessa aventura que foi Sim. fazer uma família maior Sim. ainda, não é? Construir mais ainda uma Ainda mais, família. ainda mais. Queremos também ter-te cá outra vez quando acabares a tua aventura por Angola. Espero que corra muito bem. Aliás, acredito e vamos depois também partilhar o roteiro para que nós possamos partilhar aqui e também possa ir ter contigo, isso não tem problema nenhum, que eu também adoro viajar de carro. E que tenhas muito sucesso nos teus projetos e que esse podcast também te traga algo novo e algo mais inspirador para a tua vida. Mas queria que tu, depois de termos falado disso tudo, que é a tua família, eu queria que tu, porque tu já fizeste palestras, tu movimentas equipas, tu movimentas projetos, de tudo aquilo que te foi perguntado ao longo desse tempo, destes teus 20 e poucos anos de carreira, o que é que tu gostarias que as pessoas efetivamente te tivessem perguntado, que tu ficas sempre à espera daquela pergunta, que achas que aquela pergunta é que vai mudar a vida daquele grupo, ou poderia ajudar a mudar a vida daquele grupo, mas que as pessoas nunca te fizeram. O que é que tu gostarias que as pessoas te tivessem perguntado? A nível profissional e depois a nível pessoal. Acho que a nível profissional já me perguntaram tudo, não é? E eu também costumo dizer, às vezes quando faço entrevistas, porque a nossa sociedade é muito virada para os diplomas, para aquilo que é, para o cargo. E eu costumo sempre dizer que nós, sobretudo as novas gerações, são sedentas de cargos. E os cargos são uma consequência. Torna-te bom, tem prazer naquilo que tu faças, e as coisas depois são uma consequência. Sim. Não é? Eu não sonhei ser administrador. Não é? Fiz um percurso, acho que me destaquei enquanto diretor. Sim. E convidaram para ser administrador. Sim. Mas isso é o meu cargo. O meu primeiro nome continua a ser Marco. Não é? Sim. E é algo, a nossa sociedade é muito sedenta disto, de protocolos, não é? Nós, como eu costumo dizer, de títulos, nós comunicamos, falamos muito, mas comunicamos pouco. Não é? Tenho às vezes alguns colegas que me diziam, no início da colaboração comigo, diziam, mas estás chateado comigo, é que os teus e-mails são tão secos. Disse, mas o e-mail é uma ferramenta de trabalho, não é eu para fazer declarações de amor eu faço-as a quem tenho que fazer. Não, os e-mails são muito floreados, por exemplo, nós confundimos muito o que é a linguagem verbal com aquilo que é a linguagem escrita. Por exemplo, o senhor do restaurante é excepcionalmente cordial e está-me a tratar por digníssimo, mas esquece as coisas que eu lhe pedi. E eu prefiro, uma vez que eu tenho meia hora para almoçar, que ele me traga as coisas no tempo certo, do que me tratar por digníssimo. Que me trate por Marco, tranquilo. É o suficiente, mas que traga tudo a tempo e horas e tudo certinho. E é isso seja eficiente. Que seja eficiente. Nós às vezes não esquecemos de ser bons e de estar atentos, de fazer bem as coisas. Acho que, de certa forma, já me perguntaram tudo. Eu às vezes brinco bastante, sobretudo uma vez um miúdo numa entrevista. Perguntei-lhe, que eu gosto muito de perguntar nas entrevistas, qual é o teu sonho? E o que é que te move?
E ele disse, o meu sonho é um dia sentar nessa cadeira. Eu disse, pá, senta já, senta. Não é por aí. E trocamos. E ele sentou-se na minha cadeira e disse, então o que é que sentes? E ele, a cadeira está quente. E eu disse, é o peso da responsabilidade. Não é... Não, acho que já me perguntaram de quase tudo, não sei. Mas a nível pessoal, aquela pergunta que tu gostarias num momento que tivesse sido feita que nunca te fizeram? Tu tiveste aqui processos muito complicados na tua vida. E às vezes nós temos a necessidade de desabafar, não sabemos como, e até às vezes ficamos à espera que a pessoa nos faça a pergunta certa para que nós possamos soltar alguma coisa que nos está assim presa na garganta. Em relação ao teu filho, se calhar, em relação à tua família. Não sei, assim... A minha mulher tem essa capacidade tem uma capacidade idêntica à da minha avó, que é abraçar com o olhar, sabes? Aquelas pessoas que te olham e que não perguntam. Tu começas a desbobinar. E eu acho que não... Eu sou daquelas pessoas, às vezes sou um bocado chorão, não é? Porque... os homens não podem chorar. Pá, choram quando têm que chorar. Da mesma forma que explodem quando têm que explodir, eu sou uma pessoa... Já fui muito mais impulsivo do que sou hoje, graças a Deus. Sobretudo para os que me rodeiam, não é? Porque já fui. Mas depois de uma boa noite de sono, tudo passa. E eu aprendi muito a criar estas minhas ferramentas, não é? Porque a vida nos ensinou, por exemplo, eu cresci em Portugal, como te disse, e comecei a minha atividade profissional lá, e sofri racismo. E uma coisa é o racismo na tua infância, na tua adolescência, outra coisa é depois o racismo profissional. Eu comecei a coordenar equipas muito cedo, mas tu és o escuro e és o que tens que provar o dobro do outro. Isto fortalece-te, sabes? Nem sempre, se calhar tive as melhores... Ou seja, devia ter falado mais nessa altura, não é? Mas sempre tiveste as melhores reações, mas foram as reações... Não, a questão não foi as melhores reações, foi se calhar eu ter guardado coisas para mim que me prejudicaram. Sim. Mas dá alguns anos esta parte, felizmente, e também desenvolvi um interesse grande pela área comportamental e fiz uma pós-graduação em coaching e liderança há uns anos, na Faculdade de Psicologia do Porto, e isto fez com que eu próprio começasse realmente a dizer, não, eu tenho muitas vezes que falar, eu tenho que procurar ajuda, e isto faz com que também se me tornasse um bom ouvinte muitas vezes e com que as outras pessoas desabafem comigo, porque mais do que eu estar bem com os outros, eu tenho que estar bem comigo próprio, eu tenho que estar bem com o Marco, ok? O Marco tem que se dar bem consigo próprio, tem que gostar de si, e trabalho muito isso cá em casa, também com os miúdos, porque das melhores coisas que nós hoje podemos dar, das maiores riquezas a uma criança e neste caso tenho uma filha já adulta, é trabalhar a sua autoestima. Porque a sociedade tornou-se tão cruel, e se tu não trabalhas a autoestima, começa com os namoros na adolescência, com estas relações abusivas já de miúdos, com o bullying porque tu não tens os ténis de marca que estão a bater, e nós temos que criar bons seres humanos e construir uma autoestima boa, forte e diálogo. Isto é as melhores coisas que se pode dar aos nossos filhos para que eles venham até nós quando precisarem e não se aconselhem com o youtuber, não se aconselhem com o Dr. Google ou quem os pode destruir, porque se tu emocionalmente estás vulnerável, há quem te dê um abraço, mas também há quem te dê as facadas. E muitas vezes não consegues perceber quem é quem. Sim, já me levantei e caí algumas vezes. E na cama do hospital, quando tu cais, é que tu vês quem são os teus amigos. Na festa, não faltam amigos. No champanhe, não faltam amigos. Quando tu és promovido, não te faltam amigos. Quando tu tens poder económico e financeiro, não te faltam amigos. É importante que tu percebas quem está contigo porque realmente gosta de ti ou quem está contigo porque quer aparecer junto a ti, daquilo que tu lhe podes trazer, com quem tu te podes relacionar, ou que dividendos pode trazer da presença contigo. E então, acho que, para já,
felizmente, acho que tem estado uma pessoa bem resolvida comigo próprio. As tuas gavetas na tua cômoda estão todas as minhas arrumadas. gavetas estão bem arrumadas, felizmente desde, sensivelmente, aí, fevereiro, salvo erro, 2019, neste processo terapêutico com o meu filho. Acho que todos fomos aprendendo, não é um bocadinho, é muito. A minha equipa também sentiu isso, que eu já os compreendia, mas acho que comecei a compreendê-los muito melhor. A sociedade em si, tornei-me mais sensitivo em algumas coisas, sobretudo quando vejo tudo o que sejam crianças, já me tocava. Eu desde muito cedo tinha o desejo de ser pai. E, aliás, a minha mãe diz que eu quando era miúdo fazia desenhos de uma casa de madeira que ia ter 3 filhos e 3 cães, portanto, não estou longe, já tenho 3 filhos, tenho 2 cães, portanto, não tenho a casa de madeira, mas... Mas ainda é um projeto para o futuro. Tá, why not? Mas, pronto, e isto é tu daste, não é? Eu sou aquele pai galinha, aquele pai que está presente, quer saber tudo, que quer evoluir, e gosto mesmo de ser pai, e de certa forma, como eu costumo dizer, às vezes, acho que tenho quase 50 filhos, não é? Porque depois ali no trabalho também, há alguns deles, quase ali, uma mistura ali de quase pai, chefe, irmão mais velho, estás a aconselhar. Sentes-te um bocado responsável por eles? Sim, de certa forma, sabes, o facto de quando tu és criado como um irmão mais velho e a apoiar a mãe porque o pai está fora, quase que sentes esta responsabilidade de cuidar também. E esta questão da nossa cultura angolana, não é? Nós cuidamos sempre, não é? Nós depois cuidamos da minha avó, demos apoio a um tio que acabou por falecer, nós cuidamos sempre. Começamos dos irmãos, os primos, depois os avós, os pais. A nossa casa cabe sempre mais um. Sim, não é? Isso sim. é uma das coisas um paralelismo que eu faço muitas vezes com alguns amigos que vivem hoje na Europa ainda, e eu lhes digo que acho que a Europa perdeu uma série de valores morais, porque se tratam hoje melhor os animais de estimação do que os pais. Sim, muitas não é? vezes. As pessoas são descartadas quase, que a partir de uma certa idade. E isso aqui não, a nossa sociedade ainda acolhe. Isso eu gosto de ver isso. Não é? Fazemos questão de ter os avós com os netos. Exatamente. Rejuvenesce. Exatamente. Portanto, Marco, muito obrigada por teres vindo ao 12 em 1. Eu é que agradeço. Ainda uma tínhamos conversa muito o que falar. Muito agradável. Muito obrigada. Uma ótima forma de começar a semana e terminar o dia. Que bom. Quarta-feira é o dia do podcast 2 em 1. Espero que voltes mais vezes, até porque temos projetos para desvendar e trazê-los aqui ao 2 em 1. O teu podcast, a tua viagem por Angola, isto vai ser uma aventura de mota, e também o teu livro. Muito obrigada por teres acedido o convite. Muito obrigada por teres demonstrado a pessoa que és uma pessoa extremamente simples, mas extremamente bem resolvida e que identificas muito aquilo que te faz feliz. E eu acho que quando nós temos o objetivo de ser feliz e conseguimos perceber o que nos traz felicidade, então já estamos com o lucro todo. Esse é o grande objetivo, mais do que os bens materiais, é ser feliz. E o ser feliz, não. A questão da qualidade de vida é muito relativa, não é? Para alguns, para mim. Obrigada, Marco, e até ao próximo 2 em 1. Muito obrigado, eu que agradeço.